Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação de texto, mais uma videoaula. Vamos começar com a nossa acolhida. Senhor, quero viver minha vida segundo a tua vontade, a cada dia. Ajuda-me, Senhor, a não ficar preso ao passado, ou tão absorvida pelo futuro, a ponto de perder as riquezas do presente. Ajuda-me, Senhor, a experimentar a riqueza de cada momento. Não desejo dar nenhum passo separado da tua presença. Se tu não estás me movendo, vou ficar até aqui, uma direção para encontrar. Senhor, quero viver a tua vontade. Reconheço que não existe tempo melhor do que o presente, para eu ser a tua luz estendida àqueles que estão à minha volta. Ajuda-me, Senhor, a superar meus limites e me tornar um vaso aberto, por meio do qual a tua luz possa brilhar. Dai-me tua sabedoria, Senhor, e revelação, e mostra-me tudo o que é preciso ver para manter-me no caminho que preparaste para mim. Capacita-me a deixar o passado para trás e manter um olhar no futuro, seguindo tua luz no caminho de hoje e sempre. Amém. Feita a nossa acolhida, a gente segue a indicação da nossa aula, que começa com uma correção da atividade na página 220 e 221. A gente continua com a intertextualidade e a gente deixa como proposta de atividade a página 221 a 223. Bom, então, vamos agora começar a nossa correção da 220 a 221, tá bom? 220 e 221. Estudo do texto, compreensão e interpretação. Fernando Sabino, autor do texto, é um dos mais importantes cronistas brasileiros. A crônica é um gênero que retrata situações do cotidiano, seja de forma crítica e reflexiva, seja de forma humorística. O texto lido é uma crônica? Justifique sua resposta. Sim, pois retrata de forma irônica e crítica uma situação do cotidiano, certo? É sim. O texto retrata uma situação corriqueira no trânsito. A. Com que objetivo o policial parou o motorista? Então você vai retomar lá o texto. Em princípio, parou para averiguar os documentos e as condições de uso do veículo. Tá bom? O policial encontrou algum motivo para advertir ou multar o motorista? Se sim, qual? Sim. Na primeira vistoria, encontrou a lâmpada de um farol queimada. Que reação teve o motorista diante da iminência de ser multado? Como é que ele ficou? Ele se mostrou impassível e aceitou ser multado. Diante da reação do motorista, o policial aprofunda a investigação e identifica vários outros problemas no carro. Que nova ameaça o policial faz? Ele ameaça apreender o veículo. Qual é a reação do motorista? Novamente, o motorista se mostra impassível e aceita a pena. Quarta questão, página 220. A gente está aí na quarta questão. Ficaram parados, olhando um para o outro. Guarda perplexo. Será que ele não está entendendo? Qual é a sua amizade? E David, impassível, pode desistir, velhinho, que de mim tu não vê a cor do burro de um tostão. Nesse trecho, o narrador deixa claro o jogo de interesses existente na conversa entre o policial e o motorista. A. Por que o policial cada vez se torna mais ameaçador? Porque ele tem interesse de extorquir dinheiro do motorista. O motorista percebia as intenções do policial? Se sim, por que agia desse modo? Sim, ele agia desse modo porque achava um absurdo ser subornado pelo policial. Quinta questão. Cada vez mais perplexo, o policial continua a insistir em sua estratégia. A. Que outros argumentos ele utiliza para sensibilizar o motorista? O motorista iria perder a noite de sábado, iria ficar sem carro no domingo e iria pegar o carro apenas na segunda-feira, depois de pagar as multas. Seriam várias. Em que passagem do texto o motorista faz o jogo do policial ou utiliza as mesmas armas do adversário? No trecho em que o motorista também insinua que o policial está perdendo seu tempo no sábado à noite com o motorista infrator. Sexta, no trecho, se o senhor quisesse, a gente podia dar um jeito. O senhor sabe,
com boa vontade, tudo se arranja. É uma triste realidade, né? O que significa a expressão boa vontade? Nesse caso aí, significa dinheiro. De acordo com esse trecho, aqui foram reduzidas as infrações do motorista. As infrações foram reduzidas a uma falta de vontade do motorista. 7. O texto apresenta uma estrutura narrativa clássica. Apresentação do conflito, desenvolvimento do conflito, o clímax e o desfecho. A. Qual é a apresentação do conflito na crônica lida? O trecho em que o motorista é parado pelo policial. Qual é o desenvolvimento do conflito? As ameaças sucessivas de multar e apreender o carro. Qual é o clímax? É o momento em que o policial explicitamente propõe um entendimento. Esse é o clímax, o momento de tensão. Qual é o desfecho? Quem leva melhor no desfecho? O momento em que o policial sai do carro e xinga o motorista de psicopata. O motorista consegue vencer o jogo. A crônica mostra uma inversão de valores, tá certo? Explique por quê. O policial, que é autoridade no trânsito e deveria zelar pelas leis, é a pessoa que insiste em criar as condições para que o suborno se realize. Ao passo que o motorista, que supostamente seria o mais interessado em evitar multas e chateações, insiste no cumprimento da lei. Tá bom? Em relação ao título do texto. A. Explica a ironia que existe nele. O título é irônico, porque também sugere a inversão de papéis e valores. O policial considera o motorista psicopata, apenas porque agiu de acordo com a lei. Então, essa é a inversão de valores. B. Psicopata é a pessoa que apresenta distúrbios mentais graves e comportamentos antissociais. Portanto, é alguém diferente da maioria das pessoas. Pelo comentário do policial, infira como as demais pessoas agem no trânsito. Elas devem praticar corrupção com frequência. Esse comportamento, ele pode ser considerado normal. Isso que é normal, né? Como conclusão, identifique o tema do texto, ética e cidadania. Aí vamos aí para a linguagem do texto. Que efeito de sentido tem o emprego das reticências na frase? Se o senhor quisesse, a gente poderia dar um jeito. As reticências, no sugere que o policial suspendeu a fala para que o outro a completasse mentalmente. Uma pausa que ele dá para que o motorista complete. No trecho, o guarda farejou um entendimento, foi empregado o verbo farejar. A quem normalmente esse verbo é atribuído? Aos animais. Por que nesse trecho o verbo é atribuído ao policial? O guarda age por instinto, como um animal, sentindo naquele momento a possibilidade de dar o golpe final para abater sua presa. 3. Relê esse trecho. O guarda, perplexo, será que ele não está entendendo? Qual é a sua amizade? E David, impassível. Pode desistir, velhinho, que de mim tu não vê a cor do burro de um tostão. A. Nesse trecho, foi empregada a técnica do discurso indireto livre. Identifique-a. Qual é a sua amizade? O outro. O outro. Pode desistir, velhinho, que de mim tu não vê a cor do burro de um tostão. Que efeito essa técnica cria na narrativa? O narrador traz para dentro da narração os pensamentos das personagens e mistura-os à voz do narrador, sem aspas e sem verbos, de Sandy, tornando a narrativa mais viva e dinâmica. Olha aí, o narrador traz para dentro da narração os pensamentos das personagens e mistura-os à voz do narrador, sem aspas e sem verbos, tornando a narrativa mais viva e dinâmica. Então, a partir daí, a narrativa ela vai ficar mais fácil de entendimento, mais dinâmica, tá certo? Aí nós temos aí a intertextualidade, indicação da 221 e 223, tá bom? Aí nós temos que a intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro.
né? Então, um texto ele conversa com o outro, um texto ele dialoga com o outro, a gente reconhece um dentro do outro. Também pode ocorrer com outras formas, além do texto, música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão a outra, ocorre a intertextualidade. Por isso, nono ano, é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há duas formas, a paráfrase e a paródia, certo? Então, a gente encerra a nossa aula por hoje. Fica aí a indicação, né, da resolução da página 221 a 223. É importante que você faça, que você tenha calma, que você leia, que você pontue. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, né? Você deve estar fazendo aí o seu paradidático. E antes de encerrar a aula, tá certo, pessoal? Eu queria mostrar para vocês, né, a capa do novo livro, Quando a Noite da Passagem ao Sol, de Nonato Costa, tá certo? Eu vou estar enviando para vocês, né, para quem não tem ainda os blocos das questões, tá certo? Esse livro estava faltando, por isso que a gente não tinha concluído a atividade, tá bom? E aí vocês vão fazer as atividades referentes, certo? Espero que vocês gostem, a capa tá nova, né, tá linda. E aí a gente, todo amor tem os seus desafios, toda decisão tem as suas consequências, né? E a gente vai fazer, eu faço um comentário, eu digo que um romance moderno, um romance à luz dos novos tempos, e o autor consegue nos envolver de forma íntima e avassaladora e nos prende de forma fantástica. Durante a leitura, sentimos vontade e necessidade de dialogar com o autor, apaixonados pelo modo como os personagens vão criando forma no livro. Esse comentário foi meu, também aqui, Valdiana Gomes, professora de língua portuguesa. Então, é importante, né, que você leia, se você não tem, adquira o seu, você vai precisar para responder as questões, tá certo? Um abraço carinhoso e até o nossa próxima visual.